Olá pessoas, tudo beleza? Eu sou o Douglas e você está no Mundo dos Caçadores. Tô de volta com mais um vídeo, iniciando mais uma semana, começando mais uma segunda-feira. E claro, não pode faltar o nosso quadro semanal que acontece sempre nas segundas-feiras, o Hunter Responde. Vamos esclarecer as dúvidas de vocês, as perguntas enviadas por vocês. Lembrando que se você quiser mandar a sua pergunta, basta utilizar a hashtag HunterResponde e mais a sua pergunta. Pode ser aqui no YouTube ou pode ser lá no nosso Discord. E já que eu falei do Discord, o link para ele está aqui na descrição desse vídeo. Venha fazer parte da Associação de Caçadores. Bom, sem mais enrolações, vamos para o nosso 12º Hunter Responde. A primeira pergunta foi enviada pelo David Gomes 9296. Dá para utilizar o NEM de manipulação para mudar a forma do NEM? Como o de transmutação faz? Tipo, eu manipular o meu NEM para ele ficar na forma de um dragão. Eu sei que ele não pode mudar as propriedades, mas talvez dê para mudar a forma do NEM. Como você mesmo já falou na sua pergunta, né, mano? Na minha concepção, forma é um atributo da aura só com transmutação, não daria pra fazer isso com manipulação não, cara. Vemos isso durante boa parte do arco de Grid Island, né? Eu sempre falo isso por aqui também, a Bisque utilizando lá os números feitos de NEM, são feitos com NEM de transmutação. E uma confirmação que a gente tem é que ela utiliza a IN, né? Pra poder ocultar lá do Killua e do Gon, fazendo eles treinarem e utilizar Gyou. E a gente sabe que o IN funciona no NEM de materialização e de transmutação, né? São meio que exclusivos desse tipo de NEM. De qualquer maneira, eu recomendo bastante, se você tiver ainda alguma dúvida, o vídeo dos transmutadores, que eu já fiz por aqui no canal, e também dos manipuladores. Vou deixar os dois aqui no card, caso você tenha interesse. A próxima pergunta foi enviada pelo Eduardo Soares Portela 9742. Qual o seu membro favorito do Genei Ryodan? E qual o seu arco favorito de Hunter x Hunter? Bom, meu membro favorito do Genei Ryodan não é segredo, né? Até tentei fazer um cos pobre dele por aqui, é o Chrollo. Eu gosto bastante, sempre gostei muito desse personagem. Mas podendo acrescentar mais alguma coisa aqui, depois do Chrollo é a Mate e depois da Mate é o Finks. É nessa ordem, são esses três os meus favoritos. Cara, a respeito de arco, é muito difícil falar assim, porque eu sou suspeito de falar de Hunter x Hunter, porque realmente eu gosto de todos os arcos, cara. Eu gosto de tudo, cara. Do 99 tem algumas coisas extras, eu gosto pra caramba. Do 2011 eu gosto de tudo que tem. Cara, do mangá, realmente é muito complicado pra mim falar. Se eu tivesse que falar mesmo, cara, acho que Yorkshin ainda é o mais brabo, cara. Porque em Yorkshin, né, a gente tem toda uma mudança do que a gente vinha vendo no mundo de Hunter x Hunter. A Torre Celestial, ela nos dá um vislumbre do que iria meio que acontecer, mas em Yorkshin realmente é um grande clímax, é sensacional. As coisas, elas escalam de uma forma muito maneira, cara. A gente vê o NEM ali, como funciona, um pouco das possibilidades dele, cara, é muita loucura, esse arco é muito bom, cara. E aí tem o potencial de muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? Tem leilão clandestino, tem máfia, aparece a trupe fantasma, a metrópole gigante, né? Diversos grupos criminosos e famílias e clãs criminosos aliados à máfia, como eu falei anteriormente. E é insano, né, cara? É bom demais, sem contar que é obscuro, é denso, né? A metrópole de Yorkshin, sabe? Aquela pegada urbana. Cara, eu gosto muito, realmente. É muito legal. Eu não posso perder a chance de falar de Grid Island, né? Que eu tenho um carinho enorme. Então assistam Grid Island, que esse arco é maravilhoso. É claro, é só minha opinião, né? Próxima pergunta foi enviada pelo Cadinum Helsing 112. Olha, eu não sei se eu li o seu nome correto. Se eu errei, foi mal aí. Para você, Douglas, quais são os fatores que fazem um usuário de NEM poderoso? Ou mais poderoso que a média? Eu sinceramente acho que é o básico, mano. Eu acho que os personagens que dominam o básico sempre saem à frente. Eu sou um cara que prezo bastante pelas coisas básicas, apesar de que tem algumas coisas assim na minha vida que eu não gosto muito de começar pelo básico, não. Eu tenho mania de começar pelo final para depois vir pelo início, que às vezes dá certo. Eu já testei em algumas coisas, mas eu sou muito chato, cara, com o básico. Se você aprende o básico, você geralmente vai bem. E eu acho que o NEM é parecido com isso. E aí é dominar as técnicas básicas e avançadas com maestria, mas não só isso, cara. Eu já percebi também que em Hunter x Hunter é muito importante você ter informações sobre o NEM. E aí que informações
são essas. Conhecimento geral mesmo, aquela regra de manipuladores, que o manipulador que já está manipulando algo, outro manipulador não pode manipular, não consegue controlar. Isso é interessante numa luta você ter esse conhecimento. Conhecimento também de exorcistas de Nen, por exemplo. O Kurapika, apesar de ser um personagem que adquiriu muito conhecimento, ele não tinha esse conhecimento, ele não sabia. Ele colocou uma lâmina de Nen no Chrollo e ele pensou: cara, acabei com o Genei Ryodan, pelo menos acabei com o líder. Mas ele nem se sabia, poderia, né, ter um exorcista de Nen. Outra coisa também é conhecimento sobre Nen pós-morte. Alguns conhecem, outros não conhecem. O que é bastante interessante que na luta entre o Chrollo e o Hisoka, o Chrollo não fala diretamente, mas o Hisoka entende do Nen pós-morte. E o Chrollo fala: pô, me surpreendo que você conheça disso. É muito interessante. Então, assim, são coisas muito interessantes e legais de um personagem saber. Isso deixa o cara muito mais poderoso, com certeza. Sem contar também o conhecimento de restrições, de como você pode ultrapassar certas coisas, o que você pode fazer, onde você pode chegar, onde você não pode chegar, o que você pode apostar, o que você vai perder. Tudo isso é muito interessante também, cara. E é por isso que eu sempre falo que o Kurapika, ele evoluiu diferente dos demais personagens. Já tô deixando claro aqui, tá? Eu não sou fã do Kurapika. Eu já fui fã do Kurapika, lá uns 16 anos atrás. Mas eu não sou mais fã dele. Pra falar a verdade, é o protagonista que eu menos gosto hoje em dia. Quando o Kurapika terminou o treinamento básico dele, cara, o cara já dominava tudo do básico, né? Do Nen, e mais algumas coisas das técnicas avançadas. Eu me arrisco a dizer, se não tudo, mas ele não demonstrou, mas com certeza ele já conhecia. Realmente, o cara teve uma evolução impressionante. E a gente viu que lá no deserto ele utilizou Gyou, percebeu a linha de Nen da Mate. Contra o Voguin, utilizou também In, já é uma técnica avançada, com maestria, com tranquilidade. No navio baleia, a gente viu grandes conhecimentos do Kurapika a respeito do Nen de manipulação e assim, e foi muito interessante que a gente teve um primeiro contato com os tipos de manipulação pela explicação do Kurapika. Você vê que o cara entende, o cara sabe das coisas. Sem contar também que ele tranquilamente controla o Nen de transmutação, que a gente viu ele fazendo números lá com uma facilidade, parecia até a Bisque. E aí conhecimentos de juramentos e condições também, a gente viu que ele criou, né, durante o treinamento dele. E aí ele teve realmente uma grande evolução, cara. É um personagem que evoluiu demais, né? Por isso que eu sempre falo, de maneira relativa ao Kurapika no arco de Orc, ele chegou num aspecto de mestre de Nen, galera. É loucura pra caramba. E até por isso que o Gon pede pra ele ser mestre dele, só que ele meio que se recusa, né? A gente sabe como é que é o Kurapika. E pra finalizar aqui, você vê que os aliados do cara no navio baleia: Mizuken, o Izunave, né? Mestre dele. A Bisque, porra, bizarro, né, cara? Dois caras aqui que são mestres, são aliados do Kurapika. Aí mais o Hanzo, a Senritsu e o Basho, que já trabalhavam com ele. Pô, cara, pelo amor de Deus, né? A Bisque ser aliada do cara, tipo, o Izunave foi o mestre do cara, porque realmente o cara evoluiu bastante. Então, assim, tem o conhecimento básico das coisas, realmente é fundamental. A próxima pergunta foi enviada pelo Kilua GG7. GG, nós, tamo junto. Qual o final de Hunter x Hunter daqueles do Togashi você queria que fosse real? Se fosse o C, tem algum dos protagonistas que você tem preferência que não morresse? Vou ser sincero, eu realmente não parei pra pensar nisso não, cara. Eu fiz um vídeo, mas eu não fiquei pensando assim, eu quero esse final A, B ou C, assim, sabe? Quando você para pra pensar bem, pensei ele rapidamente, assim, tal, mas não pensei de uma maneira tão detalhada, talvez. Eu vou ser sincero pra vocês, e de uns anos pra cá, eu gosto bastante de assistir filmes e tudo mais, e ler livros, e finais desconfortantes tem sido uma coisa que eu tenho gostado pra caramba. Sabe quando, tipo, tá indo o filme e o protagonista morreu? Ou então sei lá, a humanidade não se salvou. Ou então aconteceu uma parada muito ruim no final. Ou então você fica com aquela parada, pô, não acredito, isso foi o final, sabe? Cara, eu tenho gostado bastante disso. Porque a gente tá muito habituado com finais tradicionais, né? O protagonista sempre se dá bem, tal. Então essas coisas mais caóticas eu tenho gostado bastante. Como eu falei pra vocês, acho que um dos protagonistas que eu menos gosto hoje é o Kurapika. Eu acho que o Leório, ele não merece morrer, cara. E já tô logo avisando também que eu não faço parte do fã-clube do Leório, tá? Porque, caramba, o Leório realmente é muito amado e odiado. Caramba, eu fiquei impressionado. Tem muita gente que ama ele e tem muita gente que odeia ele. É uma loucura. Mas eu não faço parte de nenhum fã-clube não, tá? Eu sou realmente indiferente com o Leório, mas admito que é o protagonista que eu mais gosto
gosto hoje em dia. E aí, dos 3 que restam, se eu tivesse que... cara, faço parte da equipe, alguém tem que morrer. Acho que seria ou o Kurapika ou o Killua. Eu olho pra eles assim, eles têm muito essa cara. Sei lá, cara, não sei, sabe? O Killua em um alto sacrifício pelo Gon, parece meio viajado, né? Mas não sei, poderia ser. E o Kurapika, pela toda a história dele, né? Pô, todo o envolvimento dele nesse negócio de vingança e tal, tem muito a cara de morrer no final. Seria interessante. Mas, sei lá, eu ainda fico um pouco desconfortável porque eu acho que não queria que eles morressem, nenhum deles. Mas seria interessante, A próxima pergunta foi enviada por El Macho Alpha. Em um cenário onde o Gentru ajudasse a invasão do palácio, se ele conseguisse plantar uma bomba nos membros da Guarda Real, aqui ele tá falando da Countdown, galera, a explosão causaria muitos danos? A Guarda Real é bem resistente, mas se não me engano, a explosão ocorre de dentro para fora, então acho que pode danificá-los. Isso supondo que eles deixassem ele tagarelar sobre a sua habilidade. Sim, mano, a minha resposta é que sim. Se o Gentru conseguisse colocar a sua Countdown em um dos membros da Guarda Real, eu não aposto que causaria um dano não, eu aposto que poderia causar até a morte mesmo. Por que eu tô falando isso? Porque a Countdown é um NEM autoimposto. Uma vez que tenha sido colocado, cara, é muito difícil de se livrar, eu já falei isso aqui no canal pra vocês. Funciona como se fosse uma maldição, né? Até falei aqui, uma praga e tudo mais. E aí o que funciona assim também? A Judgment Chain do Kurapika, o Hakuer do Knuckle, o Pot Clean fica lá, uma vez que o Knuckle coloca, ativa a sua habilidade, você precisa derrotar o Knuckle. Se levar o adversário à falência, vira Toritaten, é Zetsu obrigatório durante 30 dias, é loucura, não tem o que fazer, cara. E aí, como é que faria pra poder tirar isso? Com Exorcista de NEM, somente dessa forma. Mas vocês vão falar, tem a Rina, que é a formiga que mede a habilidade de exorcismo. Beleza, mas aqui na nossa hipótese a gente considera que não tivesse. Beleza? E aí, por que a Countdown do Gentru é tão poderosa? Porque tem que alcançar um monte de requisitos. É uma ativação muito complexa e difícil de se fazer. Sem contar que o Gentru precisa do Sub e do Bara para poder ativar a habilidade dele. Então, assim, é difícil de ativar a habilidade. Por isso, tem um poder destrutivo gigantesco. Então não teria defesa, não teria como eles se defenderem, nem que eles utilizassem o Ken, que é uma habilidade totalmente defensiva, a melhor, né, para a defesa, não daria para se livrar disso. E eu aposto em morte, porque não teria como se defender, tá entendendo? Ia estar a bomba ali e simplesmente você vai explodir sem defesa alguma. A próxima pergunta foi enviada pelo Raio Negro de Konoha. Ei Douglas, existe uma teoria sobre o Phaeton, do Togashi ter criado ele como um renegado da família Zoldyck, sendo esse o motivo do Kaluto entrar na trupe para resgatá-lo. Porém, o próprio autor parece ter abandonado a ideia e refeito o objetivo do Kaluto para ser resgatar o Killua. Você acha que mesmo sendo um pouco tarde na obra, pode ser possível ele voltar com essa ideia, ainda mais agora que Illumi também está no navio? Olha, mano, eu vou te falar a verdade que isso é uma zoeira lá no Discord, é até um... Não é um tabu, mas eu costumo brincar com isso aí lá. Eu sempre digo, nunca falem que o Phaeton é um Zoldyck aqui, senão vocês vão ser banidos. Mas é claro que é uma brincadeira, eu tô zoando, né, gente? Então, assim, eu realmente não acho que o Phaeton seja um Zoldyck. Eu sou meio contra algumas teorias, assim, meio viajadas. É lógico que tem pontos mesmo, né? Eu não conheço muito bem a teoria, mas eu acho que tem alguns pontos. Eu também já associei, é claro. Eu nunca parei pra procurar com exatidão do porquê dele ser... Tipo assim, muita gente levar isso como verdade. Tem gente que leva isso como verdade, tá? Gente, isso é uma teoria, hein? Por isso que eu não sou muito a favor de teoria, porque a galera acha que é verdade, isso é uma complicação doideira. O fandom fica maluco, as pessoas acham que isso é verdade. Mas eu vou fazer o seguinte, cara. Minha resposta é que eu realmente não acho. Mas sabe o que eu vou fazer? Eu já tô preparando um vídeo desse, que eu vou trazer algumas teorias aqui e vou tentar esclarecer elas e mostrar que talvez não seja isso que estão propondo. Mas vai ser mais pra frente. Mas acho que vai ser um vídeo bem legal. E vai ser até legal pra algumas pessoas que acham que isso é verdade, né? Tirar isso da cabeça. Pelo menos, tipo assim, entender que é uma teoria. O foco, né? Tipo, é verdade ou não é? Mas pelo menos deixar claro pra algumas pessoas que é teoria. Que, cara, eu já recebi os comentários das pessoas achando que ele realmente é um Zoldyck. Isso é doideira. Gente, é só teoria, é só achismo de todo mundo. Tem coisas que parecem, mas não dá pra gente falar que é, beleza? Mas eu vou fazer esse vídeo aí, espero que você goste. E galera, esse foi o Hunter Responde de hoje. Espero que tenham gostado das perguntas, que tenham gostado também das respostas e, acima de tudo, tenha sido um entretenimento
e que tenha ficado tudo claro. Bom, no mais é isso. Se você quiser agregar alguma coisa nesse vídeo, manda lá nos comentários. E agora eu vou indo, mas eu espero em um próximo vídeo te encontrar aqui no Mundo dos Caçadores. Valeu!